presença de Deus, do Espírito Santo em nós, a gente possa colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido e temos aprendido, e isso possa resultar em muito fruto na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Salmo 23, o versículo 6, ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quantos aqui habitam na casa do Senhor? Diga amém. Quantos dão só uma voltinha? Diga amém. Não diga amém. Nós não passeamos, não damos uma volta, não fazemos uma visita, nós habitamos, nós amamos estar na casa do Senhor, porque é aqui que nós temos esse encontro, essa alegria, esse momento de refrigério, de compartilharmos, de estando juntos, possamos atrair mais e mais a presença do Senhor, a presença do nosso Deus. Amém? Vamos estar orando nesse momento, pedindo que o Senhor venha nos edificar de uma maneira muito poderosa nessa manhã. Amém? Que o Senhor venha estar abençoando, trazendo os demais que ainda estão chegando para esse primeiro culto. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos, meu Deus, nessa manhã te agradecer pelo privilégio de nós estarmos na tua presença, pelo privilégio de nós estarmos na tua casa, pela saúde, pela força, pela disposição em te buscar, em te servir nessa hora, Pai. Queremos agradecer por cada família que já está aqui presente, queremos agradecer pelo teu cuidado, pelo chamado, para que sejamos verdadeiros adoradores do Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, está trazendo a tua bênção sobre toda a nossa liderança, sobre o apóstolo Ari Caetano, apóstola Denise, sobre o apóstolo Francisco Barros, a apóstola Lígia, sobre, meu Deus, a vida do apóstolo pastor Geraldo, sobre a vida do pastor Eibe, sobre a vida, meu Deus, do pastor Juvenal, pastora Lorena. Que o Senhor abençoe, meu Deus, essa nossa liderança, abençoando, guardando, estabelecendo um canal aberto para trazer sobre as nossas vidas a direção e o cuidado do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós queremos nessa manhã te adorar, queremos louvar, exaltar e engrandecer o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Dê um aplauso bem forte para Jesus. Celebramos o teu nome, Senhor. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Porque perante o teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. A ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Porque perante o teu trono minha adoração, levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor.
coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amamos, Senhor. Te amo. Declare isso. Te adoro. Me prostro. Te adorar, te alegrar. Te amo. Te adoro. Me prostro. Pra te adorar, te alegrar. Te amo. Te adoro. Me prostro. Só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vou te alegrar, Senhor, amém? Glória a Deus, bom dia, graça e paz, amém. A paz do Senhor Jesus. Quantos aqui estão felizes? Quantos aqui estão felizes, estão alegres? Diga amém. Amém. Maravilha, né? Glória a Deus. Queridos, gostaríamos de saber quantas pessoas estão nos dando a honra com a sua presença pela primeira, segunda e até pela terceira vez. Tem alguém? Pastor, estou aqui pela primeira vez. Estou aqui pela segunda. A terceira. Você é da família, né? Amém? Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, então? Vamos lá? Nós vamos cumprimentar uns aos outros. Você vai sair do seu lugar e você vai dar um abraço, uma palavra, amém? Uma palavra abençoada, profética. Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia! Sai do seu lugar. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Aleluia! Você pode sentar. Amém? Queridos, nossos apóstolos estão Pastor Geraldo esses dias esteve aqui conosco, pastor Eibe. Quantos aqui participaram da imersão? Levanta a mão aí. Olha só quanta gente, né? Daqui a pouco o pastor Juvenal vai estar falando mais sobre isso. Mas olha, muito poderoso, muito sobrenatural, muito tremendo, enfim, tudo que se possa imaginar, né? Glória a Deus. E a gente assim glorifica a Deus pela sua vida, pela sua família, que participou, tem participado, enfim, sabe? Olha só, queridos, nós vamos estar atualizando tudo, inclusive, né, o SEC News, nós vamos estar atualizando. Só lembrando assim, ó, terça-feira nós temos o nosso Tadel. Olha, não falte. Que reunião abençoada, que reunião cheia de unção que tem o Tadel. Sabe, participe, venha com alegria, venha, sabe, traga a sua célula, os seus discípulos, né, para participar do Tadel. Na quarta-feira nós temos as nossas células,
também no sábado, também algumas células no sábado. E, sabe, assim, é algo que está se renovando a cada dia, né? Essa visão de realmente de estarmos juntos na célula. E no domingo nós temos 3 cultos, né? Esse pela manhã às 8 horas, temos o segundo culto às 16 horas, e nesse culto das 16 nós temos algumas rotas na cidade, ok? E o terceiro às 18 horas. Não fique de fora, participe. Amém? Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia ou o aplicativo no seu celular, em Provérbios capítulo 3. Coloca no telão aí para a gente. Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Sabe o que nós entendemos? Que a honra, ela é um reconhecimento de quem Deus é, e a gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele fez, tem feito e há de fazer. Então, quando eu honro ao Senhor com a primeira parte de todos os meus rendimentos, dos meus ganhos, eu estou agradecendo, eu estou reconhecendo, eu estou honrando aquele que me dá vida, que me dá, sabe, que me abençoa. Eu estou dizendo para o mundo espiritual, quando eu estou ali devolvendo a parte do Senhor, quando eu estou ofertando, semeando, eu estou dizendo ao mundo espiritual, eu estou honrando o único Deus verdadeiro, aquele que me deu a vida, e agora eu devolvo um pouco daquilo que Ele tem me dado. Aliás, como disse o rei Davi, tudo vem dele. Então, quando nós honramos, há uma promessa: assim se encherão os teus celeiros. Quantos aqui querem ter o seu celeiro, a sua despensa cheia? Amém? Talvez eu vou olhando assim, né? Vamos lá. Quantos aqui querem ter a sua despensa cheia? Levanta a mão, em nome de Jesus. Isso, irmão. Amém? E o teu lagar vai transbordar. Ou seja, sabe qual é a vontade de Deus? Que nós venhamos honrá-lo, e Ele vai abençoar a sua vida, ao ponto de você transbordar. Ou seja, vou te fazer mais uma pergunta e você vai ficar de pé. Quantos aqui gostariam de ser abençoado de tal forma que você venha ter condição de abençoar muita gente? Quantos? Então fique de pé, querido. Já pensou? Você não vive assim naquele aperto, naquele limite, mas você tem, como disse o apóstolo Paulo, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Você tem para você e tem para abençoar os outros. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo nessa manhã. Cada pessoa que está nos assistindo agora, declaramos sobre a tua vida espiritual, familiar e financeira a bênção do Senhor. Que o Senhor te abra novas portas, que o Senhor abra novos caminhos e faça jorrar uma fonte em ti e através de ti. Prospere a tua vida financeira, em um nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, com alegria no seu coração, pastor, eu quero fazer uma transferência. Você tem o QR Code, até nesses cartõezinhos, nesses envelope tem um QR Code. Aqui com o pastor Gessé, com o pastor Everardo, você pode passar o seu cartão e, sabe, semear, crendo que você vai colher. Amém? Saia do seu lugar com alegria no seu coração. Aleluia.
Glória a Deus, queridos. É sempre uma honra, é sempre uma satisfação, né, podermos pregar a palavra de Deus, podermos compartilhar daquilo que o Senhor nos fala. É impressionante como Deus, Ele fala conosco. Eu digo assim, impressionante, porque nós vivemos em um mundo muito natural, muito carnal, e de repente dizer que Deus falou conosco é loucura, né? Para o mundo. Para o mundo é loucura, eles não creem. E para dentro da igreja pode não ser uma loucura, mas é algo que impressiona, né? Porque infelizmente, grande parte da igreja não tem o costume de falar com Deus, de se comunicar com Ele, e acaba perdendo aquilo que nós cantamos aqui agora, né? Perdendo o melhor de Deus, o melhor de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos falar com Deus agora, amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos, porque o Senhor existe, o Senhor é, o Senhor está, o Senhor faz. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque é um privilégio para nós estarmos no Teu reino, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. Queremos sempre fazer o melhor. Nos ensina, Espírito Santo, a cada dia a fazermos o melhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é digno. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, com a riqueza, com a sabedoria que vem do céu para nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem é enterrar ou multiplicar? Enterrar ou multiplicar? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Enterrar ou multiplicar? O que eu faço? O que eu faço? Eu quero ler com você um texto bastante conhecido, que é uma parábola, a parábola dos talentos, né? Que está em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos,
eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos entender, nessa parábola, ela deixa bem claro algumas verdades muito importantes. Para todos, sem exceção, Deus deu a capacidade de multiplicar. Para todos. Todos, sem exceção. Todos têm a capacidade de multiplicar. Entenda que, desde o começo de tudo, Deus nos deu essa capacidade. Ao fazer o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, lá no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, ele diz: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Isso ele fala para todos. Ele não disse: olha, para quem tiver condições de multiplicar, quem recebeu capacidade de multiplicar, olha, seja fecundo, multiplicai. Não, foi para todos. É uma ordem de Deus para todos. Todos têm a capacidade de multiplicar. Ali não tem ninguém que aquele Senhor, nessa parábola, tenha dado 0 talento. Alguém que ele diga: olha, não, para você eu não dou nenhum talento, porque você não tem capacidade de multiplicar. Não existe isso aqui na Bíblia. Existe aquele que tinha capacidade para multiplicar 5 talentos, aquele que tinha capacidade de multiplicar 2, e aquele que tinha capacidade de multiplicar 1, mas não tinha ninguém que tivesse a capacidade de não multiplicar. Deus deu conforme a capacidade de cada um. Então todos nós temos capacidade de multiplicar. E ele diz assim: você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Isso não quer dizer também, queridos, que aquele que tem pouca capacidade, aquele que tem a capacidade de multiplicar só 1, ele não possa aumentar essa capacidade. Se ele tem capacidade de multiplicar pouco, multiplicar só 1, ele, na medida que ele cumpre, na medida que ele multiplica, ele vai ganhar mais capacidade. Se ele for fiel no pouco, não é isso que o Senhor diz? Se for fiel no pouco, ele nos coloca no muito. Então, todos têm a capacidade de multiplicar, e todos nós temos também a capacidade de aumentar esse potencial. Todos nós temos condições de aumentar a nossa capacidade de multiplicar. O que nós precisamos é seguir a ordem do Senhor. Nós precisamos realmente entender que essa capacidade de multiplicar faz parte da nossa natureza. A nossa natureza
que agora é a natureza de Deus, é uma natureza divina. Antes não, antes tínhamos a natureza adâmica, mas a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós mudamos a nossa natureza. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos de um reino de trevas, e hoje nós estamos em um novo reino. E esse novo reino, nós adquirimos uma nova natureza, e faz parte da nossa natureza, da nossa nova natureza, da natureza divina, faz parte a capacidade de multiplicar. Faz parte da nossa natureza. Agora, o não multiplicar, o não crescer, o estagnar, estão fora dos planos de Deus para a nossa vida. Ninguém, sem qualquer exceção, irmãos, ninguém está livre, está autorizado, ninguém no reino de Deus está autorizado a não multiplicar. Ninguém. Até aquele que nasceu praticamente totalmente inválido, ele está autorizado a não multiplicar. Pastor, mas como que ele vai atrás de um jeito ou de outro? Como é que ele vai atrás de alguém? Como é que ele vai fazer uma visita? Ele pode multiplicar. Ele pode se multiplicar, dar frutos em Deus. Ele pode se tornar um cristão exemplar. Ele pode testemunhar. Você lembra daquele vídeo do Nick, né? Nick, é? Que não tem braço nem perna. O camarada é um ganhador de almas pelo mundo todo. Então faz parte da nossa natureza. O curso natural de um cristão é multiplicar. O não multiplicar, querido, é pecado. Entenda isso. Não pense que você pode estar no reino de Deus isento, que você pode simplesmente decidir, não, eu vou só mesmo ser um cristão, assistir todos os cultos, estar ali, de lá para casa e pronto, acabou aqui. É que eu posso viver uma vida, um religioso, sabe, ser aquele religioso que vem, assiste o culto, volta para casa, está ali, né, não mexe com ninguém, é o crente que não fede nem cheira, né? É o crente isentão que está ali, né? Não faço nada de bom, mas também não faço nada de ruim. Não cresço, mas eu também não vou diminuir. Vou ficar aqui, ó. Sabe como é que se chama isso? Enterrar talentos. Você está enterrando. Foi que aquele camarada fez, aquele servo. Pastor, mas ele era servo? Era, a Bíblia trata ele como servo. Ele era um servo, só que um servo inútil. Inútil. Veja bem, ele se tornou um servo inútil a partir do momento que ele resolveu enterrar o talento. Porque ele tinha capacidade de multiplicar aquele um talento. Ele tinha essa capacidade. Deus deu para ele essa capacidade. E o Senhor deu aquele talento esperando que ele multiplicasse. Mas ele resolveu enterrar. Ele resolveu não multiplicar. Ficar ali no 0 a 0. Entenda, irmão, no mundo espiritual não existe 0 a 0. Não existe 1 a 1. Não existe 2 a 2, não existe empate. No mundo espiritual não existe empate.
Ou você ganha ou você perde. A Bíblia diz que aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não tem empate, não tem meio termo. Ou você multiplica ou você enterra. Ninguém tem o direito de permanecer a vida cristã sem dar muitos frutos. Olha o que diz em João capítulo 15, vou ler só os versículos de 5 a 8, que diz assim, ele fala, o Senhor Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Olha aí, como é que eu sei que eu permaneço nele? Se eu estou dando frutos. É o que está dizendo aqui. Ele fala bem claro, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se eu permaneço nele e ele em mim, eu estou dando fruto. Não tem como ser diferente, irmãos. Eu não tenho como permanecer nele e não dar fruto. Não tem. É o que diz, ele fala logo em seguida. Porque sem mim não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Isso é o versículo 6. Eu pulo lá para o versículo 8, que diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Assim mostrarão que são meus discípulos. Os verdadeiros discípulos de Jesus dão muitos frutos. Irmãos, não é dar fruto. Olha só que coisa tremenda. Não é dar fruto, é dar muito fruto. É muito, irmãos. Presta atenção, irmãos. Não é só enterrar o problema. É também você multiplicar muito pouco. Ou seja, a exigência é bem maior do que nós imaginamos. É multiplicar muito. É ser cada vez mais intenso no reino de Deus, na obra de Deus. Eu não posso, você lembra quando o Senhor fala em Apocalipse que eu não posso ser morno, eu tenho que ser quente. O morno é até pior ainda, que ele diz assim, olha, antes fosse frio, mas o morno eu vou vomitar. O morno é um meio quente, meio frio, né? Quer dizer, na verdade ele não é frio, ele é meio quente, mas é só meio quente. E a Bíblia exige que nós sejamos bem quentes, que dê muitos frutos. Assim nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Amém? Isso é só uma introdução. Agora, diante dessa realidade, aí está a realidade. A realidade é essa. Agora, diante dessa realidade, o que nós devemos fazer? Sabendo dessa verdade, o que eu devo fazer? É claro, eu devo multiplicar. É uma decisão minha multiplicar. Você sabe que você como cristão precisa
multiplicar, precisa dar muitos frutos. Essa é a realidade. E o que eu devo fazer para multiplicar? Primeiro lugar, irmãos, primeiro lugar, eu devo trabalhar, fazer de tudo para não perder. Para não perder. Esse é o primeiro de tudo. Aquele que recebeu 5 talentos, a Bíblia não mostra o processo, não fala do processo. Mas certamente o que perdeu 5 talentos, ele teve um primeiro cuidado de não perder nenhum talento. Certamente ele teve esse cuidado. Teve muito cuidado para não ser roubado. Sabe aquele camarada que é distraído, anda por aí, aí deixa a carteira em qualquer lugar, deixa o celular em qualquer lugar, está distraindo. Ele facilmente vai perder. Ele facilmente vai perder. Nós estamos falando de vidas, falando de frutos no reino de Deus. Então, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar para não perder. Foi o que Jesus fez, irmãos. Quando Jesus esteve no seu ministério aqui na terra, ele cuidou para não perder. Em João capítulo 17, versículo 12, diz assim: quando eu estava com eles, isso é Jesus orando ao Pai pelos seus discípulos. Ele diz: olha, Pai, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra. Então, no processo de multiplicação, o primeiro passo é eu não perder. Não perder. O que a gente observa muito é na igreja, uma igreja, por exemplo, que não tem o cuidado, o discipulado, é que a porta de entrada é no mesmo tamanho e direção da porta de saída. Parece que é um corredor, assim, ó. A pessoa entra e a pessoa sai. Do jeito que entra, sai. A gente chama isso de igreja rodoviária. Tem um nome para isso. Igreja rodoviária. Rodoviária, normalmente, a nossa, nem tanto, porque tem poucos lugares para viajar, né? Mas você chega numa rodoviária no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu fui uma época na rodoviária em Belo Horizonte. Fui viajar de ônibus de Belo Horizonte para... esqueci o nome da cidadezinha. Uma cidade acima de Mariana, passando de Rio Preto, Mariana, no final lá, esqueci o nome da cidade. Mas a rodoviária super lotada, muito lotada, irmão. Só para você ter uma ideia, eu precisava viajar, eu só fui conseguir ônibus meia-noite, uma viagem meia-noite e em pé, porque o camarada deixou eu ir em pé. E você imagina, era 4 horas de viagem de Belo Horizonte para essa cidade. Eu viajei 4 horas, de meia-noite a 4 horas em pé. Quando eu cansava muito, eu deitava no corredor do ônibus, e de vez em quando eu tinha que levantar, porque o ônibus parava para descer alguém ou para subir alguém. Isso era na época do movimento estudantil. Eu estava indo participar de um congresso, numa universidade nessa cidade. E aí era assim. Então, a rodoviária é sempre lotada, mas é igual uma nuvem. Igual uma nuvem, você olha, você vê um formato, aí você para, olha de novo, já está outro formato. Rodoviária é assim, você vê aquela multidão, aí você para um pouquinho, quando você volta tem uma outra multidão, mas já são pessoas diferentes. É porque a gente entrando, gente saindo, gente entrando, gente saindo, não são as mesmas pessoas.
Então, igreja rodoviária é assim. É aquela igreja que não cuida de ninguém. As pessoas entram e pessoas saem. Essas igrejas, como é que elas se mantêm lotadas? Através da mídia. Através da mídia. Propaganda, programa na televisão, programa e tal, direto, sabe? E mostra testemunho de gente e tal. Mas, infelizmente, é uma igreja que não está tão preocupada em cuidar das pessoas. Não está preocupada em tratar daquele bebê espiritual até ele se tornar uma criança jamais madura, não tem a responsabilidade de vê-lo como um adolescente, como um jovem, como um adulto, vê-lo formando uma família, vê-lo realmente se tornando um idoso na fé. Não, eles só querem realmente que entre gente, mesmo que entre e saia, mas que a igreja permaneça lotada. O que eles querem é isso. Isso é uma igreja rodoviária. Nós não fomos chamados para ser igreja rodoviária. Nós não fomos chamados para isso. Sabe, nós fomos chamados para fazer discípulos. Discípulos que permaneçam. É o que diz em João 15,16. Né? Diz lá que nós fomos chamados para ganhar pessoas, dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos permanentes. Nós fomos chamados para dar frutos permanentes. Foi para isso que nós fomos chamados. Então eu tenho que trabalhar para não perder. Como que eu faço isso? Eu faço isso através de oração, orando pelos meus discípulos, né? Eu faço isso, querido, fazendo visitas a eles, consolidando, trabalhando para consolidá-lo. Eles entram na igreja como um bebê, mas saiba que o diabo vai fazer de tudo para eles saírem, vai fazer de tudo. Você pode ver, irmãos, quando a gente faz um apelo, as pessoas que vêm aqui à frente para se converter, olha, eu arriscaria dizer que 95% das pessoas que vêm à frente se converter, elas estão vindo se reconciliar. Normalmente já tomaram essa decisão em algum lugar, ou até aqui mesmo, mas estão vindo se reconciliar. Por quê? Porque se perderam. E aqueles que não vêm, aqueles que se perderam e ficam por lá mesmo, sabe por quê? Porque não houve um bom trabalho de consolidação, de consolidar aquela vida. Mas pastor, é muito difícil. Não é, meu irmão, não é difícil, é uma batalha, é verdade, mas Deus te dá capacidade para isso. Deus nos capacita para isso, meu irmão. Se Deus te deu alguém para você consolidar, saiba que você tem capacidade para isso. Se você desistir, aí sim é uma decisão sua de enterrar um talento. Mas Deus nos dá a capacidade para isso. Quantos aqui que desde que tomou a decisão nunca se desviou? Quantos aqui? Quantos? Vamos dizer a metade, né? Então, entenda uma coisa, irmãos. Você foi chamado para ser um fruto permanente, mas também você foi chamado para ser um ramo frutífero. Um ramo frutífero. Todo fruto, ele tem capacidade também de se tornar um ramo frutífero. Ele tem capacidade, ele tem sementes, ele tem dentro dele a capacidade de multiplicação. É assim que funciona. Então, o Senhor nos deu essa capacidade. Então, através da consolidação, do discipulado, do pastoreio,
você tem como discipular, você tem como pastorear as pessoas e consolidá-las, não perdê-las. Jesus fala bem claro: trabalhei para não perder nenhum, a não ser para se cumprir as Escrituras, o filho da perdição. A não ser por isso, tinha que se cumprir as Escrituras. Então ele tinha que perder aquele lá. Mas eu não sei, em lugar nenhum na Escritura, que está lá dizendo que para nós podemos perder porque vai se cumprir as Escrituras. Não tem momento nenhum lá. Nós temos que multiplicar os talentos. Você não vê ali naquela parábola, dizendo assim: o que ganhou 5 talentos, ele perdeu 1, mas ele multiplicou os 4. Tem isso na Bíblia, lá na parábola? Ele recebeu 5 talentos, e aí ele, no processo, perdeu 1, e ele ficou com 4, mas ele multiplicou os 4, e ele não perdeu nenhum, ele multiplicou todos. Então, nossa missão é essa: não perder ninguém. Então, o primeiro passo para nós multiplicarmos é não perder. E o segundo passo é crescer. Para multiplicar, eu preciso crescer. Se eu multiplicar sem crescer, eu estou fazendo o quê, irmãos? O que é uma multiplicação sem crescimento? É divisão. É divisão. Multiplicar sem crescer, na verdade, eu estou dividindo. Eu acho muito engraçado, quando a gente vai numa pizzaria, aí tem aquela dúvida, né, de que pizza, qual o tamanho da pizza para pedir, né? Aí tá lá, porque é impressionante, não tem padrão, né? Cada pizzaria tem o seu padrão lá. A pizza pequena em uma pizzaria, ela é do tamanho da média da outra, por exemplo, né? A pizza família de uma pizzaria, às vezes, é o tamanho da grande de uma outra pizzaria. E tem pizzaria que a pizza grande é enorme, realmente. Aí, normalmente, a gente não sabe muito o que falar, mas aí essa pizza, quando você vai na primeira vez, né, numa pizzaria, aí você pergunta: quantas fatias? Aí eu acho engraçado essa pergunta: quantas fatias? Até parece que a pizza é feita em fatias. Quantas fatias você quiser, meu irmão. Se quiser, eu corto ela em 30 fatias. Eu corto ela em 100 fatias, se você quiser. É o mesmo tamanho, eu corto 100 fatias, em 30 fatias. Né? Normalmente se pergunta isso: quantas fatias a pizza, né? Ela está do mesmo tamanho, o camarada divide ela em quantas vezes quiser. Não é isso? Então, tem crente que faz isso. A célula não cresce, e aí ele dá uma fatiada nela no meio, assim, ó. Está aqui, multipliquei. Multiplicou nada, dividiu. Você dividiu a célula. Você dividiu, você vai ter problemas. Então não é essa multiplicação que Deus espera. Na multiplicação que Deus espera de nós, envolve o crescimento. Tem que crescer primeiro. Você primeiro precisa crescer para multiplicar. Então o crescimento vem também com oração, vem também com visitas e vem também com evangelismo. Não tem como crescer sem evangelismo. Não tem, irmãos. Às vezes eu vejo células, está lá, no relatório de células, evangelismo, 0. A célula nunca cresce, nunca multiplica. Tem célula que tem 1, 2, 3, 4, 5 anos sem multiplicar. Mas por que não multiplica? Vai ver lá. Não tem evangelismo. Ninguém sai para convidar ninguém.
ninguém prega para ninguém, essa célula não cresce. Se não cresce, não multiplica. Não pensa, irmãos, que Deus vai fazer aquilo que é para você fazer. Esse senhor não chegou lá com aquele que recebeu um talento, ou quem recebeu 2 ou 3, e disse: olha, você faz assim para te multiplicar. Olha, eu estou vendo que você também, não, vamos multiplicar, vamos lá. Olha, faz isso, faz aquilo, vai ali, faz. Não! Deus nos deu essa capacidade de multiplicar. Quando Deus nos dá a capacidade de multiplicar, Ele já nos dá todo esse processo, a capacidade de agir em todos esses processos, do não perder. Ele te dá a capacidade para você não perder, e Ele te dá a capacidade para você crescer. Deus não vai fazer isso por você, meu irmão. Aí o camarada ora: ó Senhor, Senhor, manda convidado hoje para a nossa célula, Senhor. Oh Deus, que a nossa célula cresça. Ah, Senhor, eu declaro o crescimento da nossa célula. Mas o cara não dá um passo na vizinhança para convidar. Oh, Senhor, não entendo, Senhor. Todo dia eu oro para essa célula crescer e não cresce, Senhor. Senhor, será que tu está me ouvindo? Aí o Senhor diz: eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Só que você não está fazendo. Você só está falando e não está agindo. Então, não tem como, queridos. Preste atenção. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com Ele mesmo e nos deu o ministério de ganhar. Reconciliar, o ministério da reconciliação é o ministério de ganhar almas, de trazer pessoas para Jesus, se reconciliarem com Jesus, aquelas pessoas que nasceram fora do Senhor, na verdade todos nascemos fora, né? Eu nasci em lar evangélico. Nasceu no lar evangélico, mas não é evangélico, tem que se converter. Não pense que filho de pastor, filho de crente, filho de pastor é pastorzinho, filho de crente é crentinho. Não. Ele tem que se converter. E o teu ministério você exerce primeiramente na tua casa. O ministério da reconciliação, Ele deu para todos. Então todos nós temos capacidade de crescer, irmãos. Esse é o processo natural de um cristão. E o terceiro passo e último, para você multiplicar, sabe qual é? Multiplicar. Esse é o terceiro passo. Porque não adianta também você não perder, não adianta você crescer e não multiplicar. Você precisa multiplicar. Entenda, o crescimento não implica em multiplicação automática. Crescimento não implica em multiplicação automática. Você precisa multiplicar. E o que é esse multiplicar? É simplesmente eu cresci, olha a minha célula. Eu estou aqui falando em célula porque é o que a gente mais entende e trabalha. Mas eu peguei uma célula, 8 membros, hoje eu tenho 20 membros. 20 membros. Então eu já posso multiplicar, já tenho 20 membros, agora eu vou multiplicar. Você sabia que você pode crescer uma célula e depois dividi-la em vez de multiplicar? Você pode fazer isso. Você pode aumentar a célula em membros
E em vez de multiplicar, você divide. Eu já vi muito isso. Já vi muito isso. Como, pastor, que é possível isso? Como que eu cresci a célula e agora eu estou dividindo e não multiplicando? Sabe como? Quando você não gera um novo líder. O principal numa multiplicação da célula é ter um novo líder, gerado, formado. Entenda isso. O multiplicar não é só crescer. O multiplicar exige a formação de um novo líder. Você se multiplicar em um novo líder. Precisa ter isso. Se você não tiver um novo líder treinado, um novo líder formado, você divide a célula. Tua célula pode ter 100 membros, 100. Você vai dividir. E a divisão destrói as duas células. Então, multiplicar fala também de oração, mas fala de formação de líderes. Uma das principais funções de uma célula é formar líderes. Nós precisamos entender isso. O nosso papel, o papel de cada um de nós é não só entregar a vida para Jesus, mas crescermos em todas as áreas da vida cristã, nos tornarmos líderes. O que é tornar líder? É eu ser um pastor? Não, tornar líder é se tornar uma pessoa responsável. É como na vida natural. Um bebê, nasceu ali um bebê. Amém? Ele tem a fase dele de bebê, a fase de crescimento, ele entra numa fase de crescimento, mas o natural é que depois ele forme uma família. Esse é o natural, que depois ele forme uma família. Quando ele forma uma família, ele já se torna um líder que nem o pai dele. Isso é o natural. E espiritualmente também é a mesma coisa. Eu preciso crescer espiritualmente, me tornar muito maduro e formar pessoas também do mesmo jeito. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Preste atenção, querido, na profundidade dessa palavra. Alguém pode dizer assim: olha, eu estou sentindo as dores de parto até você se converter. Não, até Cristo ser formado. Vem cá, uma pessoa quando se converte, ele já está parecido com Cristo? Claro que não. Vai entrar um processo de formação de caráter. Ele adquiriu o caráter de Cristo. Ele vai sendo transformado, como a Bíblia diz, de glória em glória, até a imagem segundo o Espírito. Ele vai crescendo, ele vai adquirindo maturidade, ele vai aumentando a sua vida de santidade, de temor a Deus. A sua fé vai sendo acrescentada, ele vai aumentando a sua fé. Então, até que Cristo seja formado em vós, nós precisamos, e aqui, querido, fala de dor. Não pense que você vai formar alguém sem dor, que você vai pegar, o camarada se converteu hoje, olha, esse camarada já é quase um pastor. Que nada, meu.
cara pode estar ali chorando e se converteu realmente, mas tem um trabalho enorme pela frente. Você vai lapidar agora aquela pedra bruta. Ela entrou, ela é uma pedra bruta. A única diferença, preste atenção aqui, irmãos, presta atenção. Você sabe qual é a diferença de um ímpio, não tem na internet que se coloca, né, aquele lá, 23h59, aí é uma coisa, aí meia-noite, 1 minuto depois é outra coisa, não tem? Tem um meme que se coloca lá. Qual a diferença daquele que 23h59 era um ímpio e às 24 horas ele é um crente? Qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença? A Bíblia fala sobre isso. A diferença é só o transporte. Ele foi transportado, só foi feito isso. Ele foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só isso. Ele pulou, saiu de um reino para o outro. Mas tem um trabalho enorme para fazer. Ele agora vai ter que ser trabalhado. Ele foi transportado, agora vamos trabalhar na vida dele. O que acontece? Por exemplo, num garimpo, o cara pega lá aquela pedra bruta e ele transporta de lá para um lugar onde aquela pedra vai ser trabalhada, vai ser lapidada até se tornar uma joia, até ela se tornar uma joia apreciada. Então é assim que acontece conosco. Nós somos apenas transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Agora aqui no reino de Deus, nós vamos ter que ser lapidados. Então esse processo, irmãos, ele tem dor. Você passa por lutas. Por isso você precisa estar orando. Você precisa estar buscando em Deus. Jesus falou, o que Jesus disse? Ide, ele deu uma ordem. Ide e fazei discípulos. Isso é ordem, isso não é opção. Ide e fazei discípulos, ensinando-os tudo aquilo que eu vos tenho falado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai dizendo tudo que você tem que fazer, e ele conclui dizendo assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, eu tenho que orar, eu tenho que estar ali, para esse processo eu preciso contar com o meu Deus, eu preciso contar com Ele, porque nós, de nós mesmos, não temos capacidade de transformar a vida de alguém, senão com o Senhor. O que a Bíblia diz? Sem mim nada podeis fazer. Então tem que ter a oração, tem que buscar Deus. Discipulado, querido, discipulado não é um divã de um psicólogo, de um psiquiatra. Não é onde você vai usar a ciência, vai usar a tua sabedoria humana para discipular alguém. Não faça isso. Conte com Jesus, que Ele está do teu lado, para dizer o que você tem que fazer, para transformar aquela vida. Isso é muito importante, irmãos. O natural de cada um é multiplicar e não enterrar. Além de que Deus deu uma ordem para essa multiplicação. Foi ordem, não foi uma sugestão. Ele nos deu uma ordem para multiplicar. Enterrar é desobediência e tem sérias consequências. Quem enterra tem sérias consequências. Em 1 Coríntios 9:16 diz assim, o apóstolo Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho.
ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, não é uma opção, é uma ordem. Nós precisamos, querido, decidir não enterrar. Aquele que resolve enterrar, perde o que é de Deus, que está na mão dele, como? Ele perde ministério. O que resolve enterrar, perde ministério. O que resolve enterrar, perde célula. O que resolve enterrar, perde discípulo. Ele vai perdendo tudo. Agora, o que é pior, a Bíblia diz que é tirado dele o que tem, o que não tem e até aquilo que tem, não é isso? Então ele perde aquilo que Deus deu para ele, ministério e tudo, e ele perde até aquilo que ele tem como conquista pessoal. Como conquista pessoal, ele perde finanças, ele perde saúde e ele perde a salvação. Ele perde a salvação, meu irmão. Se você resolver enterrar, você perde até a sua salvação. Não pense que ser um crente isento, um crente só esquentador de banco, vai garantir a tua salvação. Não. Em todas as parábolas e ensino de Jesus, que fala de dar frutos, que fala de multiplicar talentos, em todas terminam com aqueles que não multiplicam, aqueles que terminam sendo jogados fora, jogado no lago de fogo, colocado para secar, todos terminam assim, onde há choro e ranger de dentes. Servo inútil. É assim que diz a palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Não multiplicar tem consequências gravíssimas. Gravíssimas. Então assim eu vou mudar de igreja, porque essa igreja, ela exige que eu multiplique. Eu não estou falando aqui específico. Você pode multiplicar de várias formas. Não precisa ser célula. Na verdade, entenda uma coisa. Na visão do MDA, você nem é obrigado a se tornar um líder de célula. Não. Se você não quiser ser líder de célula, não tem problema. Você pode seguir a visão, seguir um membro fiel da igreja, não sendo líder de célula. Pastor, e como eu vou multiplicar? Você vai trabalhar com o seu líder da célula. Você vai ajudá-lo. Você vai ajudá-lo a trazer crescimento, a não perder ninguém. Você vai ajudar no discipulado, porque discipulado, irmãos, é uma obrigação. Você não tem obrigação de ser um líder de célula. Não tem nada que te obrigue na Bíblia, não tem nada. Seria uma heresia dizer que a Bíblia obriga você a ser um líder de célula. É uma heresia, não tem. Mas a Bíblia diz que você tem que discipular. Você tem que ser um discipulador. Você tem que fazer discípulo. E não existe outra forma de fazer discípulo sem discipular. Então, você pode muito bem ajudar o seu líder de célula. Você pode multiplicar dessa forma. Multiplicar discípulos, multiplicar líderes, sem ser líder de célula. Você pode fazer isso. Então, é muito importante você decidir qual o rumo que você vai dar para a sua vida cristã. E eu quero concluir com Hebreus 10, 35 em diante, que diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém,
não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aleluia. Fique de pé, querido. Fique de pé. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram. Daqueles que, como o autor de Hebreus fala, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Aqueles que deixam de lado todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Nós somos daqueles que correm a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Se tiver alguém nessa manhã que queira entregar a sua vida para Jesus, alguém que queira reconciliar, sai do seu lugar. O Senhor te chama nessa hora. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Enquanto nós cantamos novamente essa canção, sai do seu lugar agora. Venha entregar a sua vida a Jesus. Venha se reconciliar com Ele. Venha tomar a decisão mais importante da sua vida. Sai agora, vem aqui à frente. Agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O farol que brilha à noite como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebra
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Que acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tem mais alguém? Sabe, querido, esse é o momento mais lindo, mais importante. Eu, assim, não querendo criticar ninguém, mas eu já vi cultos em alguns lugares, igrejas, que dão uma palavra bonita, faz um culto tão bonito, mas não faz um apelo, não dão a oportunidade para uma pessoa tomar uma decisão, que é a decisão mais importante que alguém pode tomar. E, portanto, é o momento principal do culto. É o momento mais lindo, é o momento onde a Bíblia diz que há júbilo nos céus. Quando um pecador se arrepende, júbilo, festas. Eu acredito que os anjos ficam aguardando esse momento. E fica assim meio frustrante quando não se dá essa oportunidade. E quando uma pessoa toma essa decisão, sabe, o diabo tenta enganar, tenta fazer de tudo. Não vai, não, você, não, vai. Não, querido. Essa decisão é a decisão mais linda, mais sábia, mais corajosa que alguém pode tomar. Nunca, jamais alguém, um cristão verdadeiro, vai aceitar qualquer engano maligno. Se não, eu não vou lá na frente por isso, por aquilo. Não vai. Sabe, irmãos, esse é um momento tão glorioso. Esse é um momento onde você age como Davi, você mata um gigante. Tem um gigante impedindo você avançar. E aí você mata o gigante e toma a decisão mais importante da sua vida. Muitos ficam como o exército de Israel lá, amedrontado, com medo. Mas alguns fazem como Davi, enfrentam o gigante e derruba todos. Se tem mais alguém, se tem uma Davila aqui, derrube esse gigante e vem aqui à frente agora. O Senhor está te chamando. Não sou eu, é o Senhor. Você veio aqui nessa manhã, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Tome essa decisão agora. Nós vamos orar aqui com eles, mas gostaríamos também de orar por você. Não cometa a loucura de voltar para sua casa sem a tua salvação garantida. Venha aqui à frente agora. Venha entregar a sua vida para Jesus. Nós vamos cantar mais um minuto nessa canção, como um farol, para você vir aqui à frente. Farol que brilha à
Venha, como abrigo aproveite esse no momento. deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu estou arrependido de todos os pecados que eu cometi. Estou arrependido de ter virado as costas para o Senhor. Mas nessa hora eu tomo uma decisão de qualidade. Eu resolvo voltar. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Jesus, por me receber de volta no teu reino. Amém. Glória a Deus. Parabéns, viu? Parabéns, parabéns. Parabéns, queridos. Aleluia. Isso é uma decisão muito valorosa, tá? Isso mostra nobreza na vida de vocês. Saibam disso, tá bom? Quero dizer que tem uma família que ama muito, 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 muito vocês. E essa família está aqui para recebê-los com muito amor. Vire para lá. Essa é a sua família. Aleluia! Sol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Siga aquele rapaz ali, aquele estandarte ali. Glória a Deus, querido. Pode levar os irmãos. Estamos chegando ao final desse primeiro culto. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Lembrando que terça-feira nós temos o nosso Tadel. Amém? Terça-feira nós temos o nosso Tadel, querido, é imperdível. Você não pode ficar de fora. A partir das 18h30, toda terça-feira. Quarta, nós temos, como falei, a nossa célula. Domingos, 3 cultos, 8, 16 e 18 horas. Ok? Amém? Aleluia. Levante suas mãos, te abençoar. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo e a tua casa, desde agora e para sempre. O Senhor te dê uma semana de vitória, abençoada, próspera, produtiva, cheia de milagres em nome de Jesus. Todos digam amém, aleluia.